O mundo em guerra, uma jornada histórica. E os países mais seguros em caso de Terceira Guerra Mundial. E aí, pessoal? Vocês estão bom? Eu tô bom! Então vamos embarcar nessa jornada juntos. Hoje vamos falar sobre um assunto que, vamos ser sinceros, deixa todo mundo de cabelo em pé. A possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial. Mas calma lá. Antes de começarmos a falar dos cantinhos mais tranquilos do planeta caso o circo pegue fogo de novo, precisamos entender como chegamos até aqui. Então preparem o café, porque vamos fazer uma viagem no tempo para relembrar as maiores guerras da história e descobrir quais foram os lugares que se saíram melhor durante esses perrengues. Vamos lá! A Primeira Guerra Mundial. O início do fim de um mundo. Um conflito que mudou para sempre a face do nosso planeta e marcou o início de uma nova era de destruição e inovação tecnológica. Nossa aventura começa em 1914, quando o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, aquele que ninguém nunca lembra o nome direito, botou fogo no parquinho e deu início à Primeira Guerra Mundial. Esse evento foi a faísca que acendeu o barril de pólvora que já estava prestes a explodir. De um lado, tínhamos as potências centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, a galera que queria dominar o pedaço. Eles estavam prontos para expandir seus territórios e influências a qualquer custo. Do outro lado, a Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia, que depois ganhou o reforço dos Estados Unidos. Esses países se uniram para conter a ameaça das potências centrais e proteger seus próprios interesses. A treta durou 4 anos e trouxe consigo um monte de novidades. Mas não se iludam, não eram coisas boas, não. A guerra trouxe destruição em uma escala nunca antes vista, com batalhas sangrentas e um sofrimento humano imensurável. Muita tecnologia nova sendo usada para destruir tudo e acabar com a festa. Tanques, aviões e armas químicas foram introduzidos, mudando para sempre a forma como as guerras seriam travadas. Cidades viraram pó. Milhões de soldados bateram as botas. E como se não bastasse, a população civil também sentiu na pele o gostinho amargo da guerra. A fome, as doenças e a perda de entes queridos se tornaram parte do cotidiano. Nesse caos todo, a Suíça, sempre neutra, que nem a gente quando o assunto é treta familiar no Natal, se tornou um ponto importante de ajuda humanitária. A Cruz Vermelha Suíça desempenhou um papel crucial no alívio do sofrimento. Já a Espanha, aproveitando a fama de bonzinho da turma, serviu de pombo-correio entre os países em guerra e deu um teto para quem precisava. Diplomatas espanhóis trabalharam incansavelmente para mediar comunicações e oferecer refúgio. Aqui na América do Sul, Argentina e Chile conseguiram se manter relativamente seguros, deitados eternamente em berço esplêndido, graças à distância da confusão. A geografia os protegeu da devastação direta da guerra. A Primeira Guerra Mundial redefiniu as fronteiras do mundo e acabou com aquela esperança de um futuro cheio de paz e amor. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, redesenhou o mapa da Europa e plantou as sementes para futuros conflitos. Mas vamos seguir em frente, porque a coisa ainda ia piorar. A guerra deixou cicatrizes profundas e um legado de amargura que pavimentaria o caminho para ainda mais destruição no futuro. A história estava longe de terminar e novos desafios aguardavam no horizonte. A Segunda Guerra Mundial. A sombra da tirania. Um conflito que mudou o curso da história e deixou cicatrizes profundas na humanidade. Em 1939, Hitler resolveu dar uma de espertinho e invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. A invasão foi rápida e brutal, pegando o mundo de surpresa. O mundo se dividiu novamente. De um lado, os aliados, a turma do contra. Países como Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética se uniram para combater a ameaça nazista. Do outro, o eixo, liderado pela Alemanha nazista,
com a Itália e o Japão como seus principais aliados. A ideologia de supremacia e dominação guiava suas ações. A coisa ficou feia, meus amigos. Mais feia do que briga de vizinho por causa de som alto. Batalhas sangrentas e bombardeios incessantes transformaram cidades em ruínas. Tivemos bombardeios aéreos que destruíam tudo e atrocidades como o Holocausto, onde milhões de judeus e outras minorias foram sistematicamente exterminados. Portugal, sempre na dele, adotou a técnica do melhor não se meter e acabou se tornando um refúgio para quem queria escapar da guerra. Lisboa se encheu de espiões e refugiados. A Suíça, sempre ela, continuou neutra, acolhendo refugiados e prisioneiros de guerra. Sua neutralidade foi um farol de esperança em meio ao caos. E aqui na América do Sul, o Equador abriu as portas para refugiados de várias partes do mundo, oferecendo um novo começo para aqueles que fugiam do horror. No final das contas, a Segunda Guerra Mundial deixou mais de 70 milhões de mortos e um mundo dividido pela Guerra Fria. As tensões entre as superpotências moldaram a geopolítica por décadas. Meus amigos, a ressaca da guerra foi braba. A reconstrução foi lenta e dolorosa, mas a humanidade seguiu em frente, aprendendo, ou pelo menos tentando, com os erros do passado. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em um novo tipo de conflito, a Guerra Fria. Este período foi marcado por uma tensão constante entre duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Diferente das outras guerras, a Guerra Fria não teve grandes batalhas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em vez disso, foi uma guerra de ideologias, onde cada lado tentava provar a superioridade de seu sistema político e econômico. Era como se fosse um jogo de xadrez, só que em escala global, com disputas por poder político, econômico e ideológico. Cada movimento era calculado, e cada ação tinha uma reação. O medo de uma guerra nuclear pairava no ar, deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. As pessoas viviam com a constante ameaça de um conflito que poderia acabar com a humanidade. A Suécia e a Áustria, sempre discretas, adotaram políticas de neutralidade e se tornaram mediadoras em meio à treta. Esses países desempenharam um papel crucial em manter a paz e facilitar o diálogo entre as nações em conflito. Lá na Ásia, o Butão, no alto da sua montanha, conseguiu se isolar do mundão e ficar de fora da briga ideológica. Este pequeno reino manteve sua cultura e tradições intactas, longe das influências externas. A Guerra Fria finalmente chegou ao fim em 1991, com a União Soviética dando adeus. A queda do Muro de Berlim foi um dos momentos mais simbólicos desse fim, marcando o colapso de um dos lados do conflito. E apesar de não ter rolado uma pancadaria generalizada, a desconfiança entre as nações continuou, como aquela sua tia que não te cumprimenta direito até hoje. A Guerra Fria pode ter acabado, mas suas cicatrizes ainda são visíveis nas relações internacionais atuais. A Guerra do Vietnã, um dos maiores perrengues do século XX, deixou uma marca profunda na história dos Estados Unidos e do Vietnã. O conflito, que durou 2 décadas, virou um ringue da Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiando o Vietnã do Sul e a União Soviética e a China, do lado do Vietnã do Norte. A guerra destruiu o Vietnã, matando milhões de civis e deixando o país dividido. O Camboja, coitado, acabou sofrendo as consequências da briga, mas ainda assim acolheu refugiados. A Tailândia também recebeu um monte de gente do Vietnã que fugia da guerra. A Guerra do Vietnã mostrou para o mundo como os conflitos do pós-guerra eram complexos e o quanto as intervenções militares custavam caro, principalmente em vidas humanas. A Guerra do Golfo, que aconteceu logo depois do fim da Guerra Fria, começou quando o Iraque resolveu invadir o Kuwait em 1990. Os Estados Unidos, como de costume, montaram uma coalizão e foram lá expulsar os iraquianos do Kuwait.
A Guerra do Golfo durou apenas 42 dias, mas foi o suficiente para mostrar a força da coalizão liderada pelos Estados Unidos. A Jordânia, que era brother do Iraque, acabou sofrendo as consequências da guerra na economia e recebeu muitos refugiados. O Irã, quietinho no seu canto, ficou de butuca com o aumento da presença americana no Golfo Pérsico. A guerra também gerou um êxodo de iraquianos para o Irã. No fim das contas, a Guerra do Golfo deixou claro que o Oriente Médio ia continuar sendo um barril de pólvora. E aí, galera, curtiram essa viagem pela história das guerras? Espero que esse vídeo faça vocês pararem um pouco para pensar no mundo em que vivemos e no futuro que queremos construir. As guerras mudaram o mundo e mostraram que a intolerância e a violência não levam a lugar nenhum. Aprendemos também que a neutralidade, às vezes, é o melhor caminho para evitar dor de cabeça. Se quisermos um futuro mais justo e com menos treta, precisamos correr atrás da paz, conversar abertamente e respeitar as diferenças. Afinal, ninguém merece viver em pé de guerra, né? Gostou do vídeo? Então já deixa o like, compartilha com a galera e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!